Glória a Deus, o Senhor compartilhou uma palavra no meu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 91. A partir do versículo 1, eu estou lendo na Revista e Corrigida. O texto diz assim, todo mundo conhece, né? Mas vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? O tema dessa noite é esconderijo. Repete comigo, esconderijo. Vamos orar. Senhor, obrigado. Sua palavra é a verdade. Ninguém pode contra a tua palavra. Teu nome está acima de todo nome. E debaixo das tuas asas que encontramos proteção, descanso e lugar seguro para nós. Obrigado, Senhor, por uma noite poderosa de transformação, uma noite onde o Senhor alcançará o bom solo dos nossos corações e promoverá vida em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. A pergunta é, querido, para onde você corre quando você precisa de abrigo? Reflete comigo. Para onde você corre quando você precisa de um lugar seguro? Deixa eu tentar mudar um pouco a minha pergunta. Para quem você corre quando você precisa de abrigo, refúgio e lugar seguro? Muitos podem dizer para o meu cônjuge, para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe. Querido, e nada disso está errado. Mas existe uma segurança que seu cônjuge, sua família, seu pai e sua mãe não podem te dar, que só o Senhor pode te dar, amém? E o texto começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra habita no hebraico traz a ideia de residência, permanência. Sabe, querido, nós já aprendemos a desfrutar do lugar da presença. Nós já aprendemos que o lugar da presença é onde a gente recebe refrigério, onde a gente melhora, onde o Senhor toca a nossa vida. A presença é o lugar de resposta de Deus para nós. Mas, meu irmão, a presença não é o lugar para a gente visitar de terça e de domingo à noite. A presença precisa ser a nossa habitação permanente. Eu vou tentar dizer isso de outra forma. O Senhor Jesus não morreu naquela cruz para nos livrar do pecado e nos dar uma liberdade condicional. O que é liberdade condicional? Durante o dia eu estou livre, à noite eu tenho que dormir na cadeia. Não, meu irmão, Ele comprou para nós completa liberdade. E essa liberdade, ela só é percebida no lugar da presença. O Senhor não tem a proposta para nós que visitemos a presença e depois a gente vai viver do nosso jeito. Eu vou, recebo dele e depois eu vivo do meu jeito. A grande verdade, querido, é que todos nós sabemos, pelo menos racionalmente, e por que não dizer teologicamente, que Ele habita em nós. Amém? Quantos já sabiam dessa verdade aqui? O Senhor habita em nós, não é verdade? Pastor, então se Ele habita em mim o tempo todo, não tem por que eu ficar, sabe, eu já estou na presença o tempo todo. Querido, sim, essa é uma verdade racional. Só que se você não desfruta desse Senhor que está em você o tempo todo, você é pior do que quem não tem Deus morando dentro. Peguei pesado, né? Uma vez eu vi um autor dizendo assim, aquele que não lê é pior do que um analfabeto. Por quê? Porque o analfabeto não lê porque não sabe. Pior é aquele que sabe ler e não lê. E aqui eu não estou fazendo um culto a livros, né? Apesar de eu gostar muito. Mas nós temos o próprio Deus disponível dentro de nós, acessível, querido, pronto para nos dar aquilo que precisamos. E simplesmente não consideramos. Aí é pior. Eu tenho acesso e desdenho desse acesso. Oh, aleluia. Na antiga aliança, o povo tinha um contato com Deus uma vez por ano, onde eles vinham, entregavam uma oferta,
e preparavam muito bem a oferta, e só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e apresentar a oferta dele, e aí quando ele apresentava a oferta dele, ele tinha ali algum toque, algum vislumbre de Deus. Meu irmão, isso é para a antiga aliança. Agora nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós 24 horas por dia. Querido, nós não podemos desconsiderar. A familiaridade às vezes é o nosso maior vilão. Como assim, pastor? A gente está tão acostumado que Deus habita em nós, que a gente nem desfruta do Deus que habita em nós. Quantos aqui já conheceram, bom, talvez você tenha vivido isso, quando você dirigia carro sem direção hidráulica, ainda falava assim, é frescura, direção hidráulica, que nada. Aí você dirige o primeiro. Rapaz, se você já era batizado no Espírito Santo, dá vontade até de orar em línguas. Faz a curva assim. Nem precisa usar uma mão só, né? Mas você quer fazer a baliza com uma mão só porque agora você pode. Outra coisa é carro, câmbio manual e câmbio automático. Você fala, bobagem isso, que é isso? Eu até prefiro o câmbio manual, porque você tem mais controle e tal. Aí você começa a dirigir o carro com câmbio automático, e você esquece que existe câmbio no carro. Aí você fala, rapaz, isso aqui é a nova aliança, isso aqui é maravilhoso. Só que na primeira semana, porque a partir da segunda semana, você nem lembra. Está lá, é comum. Oh, querido, nós não podemos fazer isso com a presença do nosso Deus. A gente viveu uma vida desgraçada, cheia de vazio, cheia de problema, sem acesso a Deus. E aí de repente o próprio Deus nos disse, eu te amo, eu me importo com você, eu tenho sonhos, planos, projetos para você, eu tenho uma vida de paz, de alegria para você. E nos primeiros dias a gente ficava emocionado, e a gente chegava na igreja e a porta nem tinha sido aberta, mas a gente ficava lá fora esperando, ouvindo uma música, e quando abria, quando começava o louvor, não começaram nem a cantar, e a gente estava chorando, emocionado diante de Deus. Só que tem uma hora que a gente ficou tão sabido que parece que a gente não desfruta mais. Não, eu já sei como é, pastor, a presença, né? Eu sei Salmo 91, eu sei Mateus 6, eu conheço, pastor, fiz rema. Oh, querido, se seu estudo serve para te afastar de Deus, misericórdia, você está estudando errado. Um pastor amigo disse o seguinte: a consciência da intimidade que nós temos com Deus deveria gerar em nós santo temor e reverência, e não soberba, e não libertinagem. Querido, infelizmente, muitos de nós, antes de ouvir essa palavra revelada, uma ministração como a Estela fez de domingo, foi uma bênção, não foi, gente? Mas antes dessa palavra revelada, se a gente ouvisse falando sobre santidade, a gente saia da igreja condenado, com medo, falando, meu Deus, eu não posso pecar, porque senão Deus vai mandar um raio na minha cabeça, já era. E a gente vivia com esse medo. E agora que a gente entendeu o Deus de amor que nos perdoa, que nos ama, o Deus de novas chances, o Deus de novos começos, isso não produziu em nós santo temor, mas produziu em nós atrevimento. Onde parece que está tudo bem viver no pecado, está tudo bem viver a vida de qualquer jeito, afinal é trabalho de Deus me perdoar mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, o apóstolo João, o cara que andava mais próximo de Jesus, a Bíblia diz que ele encostava a cabeça no ombro de Jesus, meu irmão, brother, andava junto, parceiro de Jesus. Quando lá em Apocalipse, João chega no ápice da sua maturidade, diga maturidade. Quando ele está no ápice da sua maturidade e ele tem uma visão de Jesus, sabe o que aconteceu? Caiu como morto. E o que está acontecendo com a nossa maturidade, que agora a gente está tão acostumado com Jesus, que fala, não, vou levantar a mão, não, eu estou rendido por dentro. Caba safado. Oh, misericórdia, meu irmão. Maturidade não é sinônimo de frieza.
Biblicamente, quanto mais maduro, mais rendido. Quanto mais maduro, mais dependente. Quanto mais maduro, eu fico mais fácil para Ele fazer o que Ele quiser fazer em mim, amém? Esse é o caminho de Deus. Quando nós habitamos na presença, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos aprendizado de quem Ele é em nossas vidas, amém? Mateus 6, versículo 6, esse aqui eu vou ler na NVT, Ju, e daqui para frente tudo na NVT, tá? Você está recebendo algo bom essa noite? Diz assim: mas quando orarem, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai em segredo. Então o pai que observa em segredo o recompensará. Olha que coisa maravilhosa. Ele está falando sobre esse lugar secreto, sobre esse esconderijo. Quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e em segredo, ou ore ao seu pai em segredo. E então seu pai que observa em segredo o recompensará. Aqui tem alguns detalhes, né? Você pode perceber que você ora em segredo, você fala com seu pai em segredo, seu pai observa em segredo, mas ele não diz que a recompensa é em segredo. A nossa busca ao Senhor é em secreto. Mas, meu irmão, a recompensa muitas vezes não é no secreto. Aleluia. Querido, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é buscar o Senhor. Eu peguei esse livrinho aqui, que já me abençoou tanto, e eu vou ler um trecho para vocês. Diz assim: existe um dito rabínico que diz que aquele que ora em sua casa é rodeado por um muro mais forte que o ferro. Quem quer proteção para o seu lar, para a sua família? Você precisa orar, meu irmão. Amém? Tesker destaca que a palavra grega para quarto, coloca o versículo de novo, Ju, por favor, Mateus 6,6. A palavra grega para quarto, usado em Mateus 6, era empregada para designar a sala-depósito, onde podiam guardar-se tesouros. A implicação pode ser então: já existem tesouros à nossa espera quando formos orar. Aleluia. Já Catherine Marshall diz em seu livro Aventuras na Oração que a versão inglesa da Bíblia usa a palavra closet. A palavra empregada atualmente para designar grandes armários embutidos que são ao mesmo tempo um pequeno quarto de vestir. Então, a versão enfatiza o aspecto secreto da oração. Olha só, é no lugar da oração onde você se reveste de Deus, amém? Andrew Murray diz em seu livro Ser Perfeito: o Senhor tenta nos atrair para o pavilhão secreto, e ali existem maravilhas e riquezas que já nos pertencem, mas só na oração são reveladas. Querido, tem tanta coisa disponível para ser revelada no lugar de oração, mas nós precisamos tomar uma decisão: habitar. Por favor, diga amém. Quarto secreto. Por que é secreto? Porque é o lugar da comunhão. Por que é secreto? Porque nem todo mundo tem acesso. Tem cômodos da casa que é só para alguns. Tem lugares que são privativos. E nosso Pai tem um lugar secreto para nós. Sabe, meu irmão, eu tive uma experiência com Deus no último domingo, pensando nesse texto, e foi quando essa mensagem nasceu. A minha filha, ela gosta de brincar de esconde-esconde. Só que tem um fator engraçado, porque ela fala assim: vamos brincar de esconde-esconde? Aí eu falo: vamos. Só que ela não tem o hábito de você se esconde e eu procuro. Ela se esconde e fala: vem esconder comigo, papai. Mas filha, quem que vai procurar a gente? Vem esconder comigo, papai. E algumas vezes eu já falei para a Estela, falei assim: eu acho que a Catarina ainda não aprendeu o conceito de esconde-esconde. Só que domingo eu entendi da parte do Senhor que eu que não aprendi, meu irmão. Porque o lugar secreto não é que Deus está te escondendo de você. O lugar secreto é que Deus está falando: vem esconder comigo.
E aí quando eu pensava nisso, querido, lágrimas rolaram nos meus olhos, porque eu ouvi meu Senhor dizendo: o lugar secreto é um lugar só para mim e para você, é um lugar só para nós dois, é um lugar onde você pode despejar e derramar seu coração, e eu posso te mostrar o que eu tenho para você, e não cabe mais ninguém nesse lugar, só nós dois. Meu irmão, esse é nosso privilégio, acessar o lugar da presença. Você consegue perceber, querido, que não é uma obrigação. Eu não vou orar por obrigação, eu não vou orar porque eu tenho que orar, eu não vou orar porque eu tenho medo do diabo vir fazer alguma coisa. Não, eu vou orar porque é uma honra ter acesso ao lugar secreto onde é só eu e o meu Pai. Nós não podemos desprezar esse privilégio que nosso Senhor proporcionou para nós, amém? O texto continua dizendo lá, Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Depois ele diz, a sombra do Onipotente. Meu irmão, só, por exemplo, a Sabrina está aqui. Agora, minha sombra está encostando sobre ela. Mas minha sombra já não encosta sobre o seu Cícero. Por quê? Porque não está perto o suficiente. Para estar à sombra do Onipotente, precisa estar pertinho. Esse é o lugar da presença, meu irmão. Tem uma expressão em português que fala assim: fulano vive à sombra de outro. Quantos já ouviram falar isso? Isso quer dizer o seguinte: fulano vive dependendo do outro. No nosso caso, querido, nós estamos à sombra daquele que pode todas as coisas. A palavra onipotente significa que ele tem todo o poder. A palavra hebraica utilizada aqui é Shaddai, que significa o Deus mais do que suficiente em torno de si mesmo. Nós estamos à sombra, não de uma pessoa que a gente conhece que é muito influente, não de uma pessoa que a gente conhece que tem muito dinheiro, não à sombra de alguém que pode resolver nossos problemas. Nós estamos à sombra do Deus que é mais do que suficiente, do Deus que é todo poderoso, do Deus que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, aquele que pode tudo. Sim, nós estamos na dependência dele, meu irmão. Estarmos no lugar da presença gera em nós essa consciência de dependência do nosso Senhor, amém? O João Calvino diz o seguinte: nada mais seguro do que habitar sob a sombra de Deus, pois ali repousa o seu coração. Querido, mais uma vez, para estar sob a sombra do nosso Deus, precisamos de proximidade, precisamos considerar a presença, amém? O Senhor Jesus, em determinado momento, ele chega em Jerusalém e ele faz um lamento sobre a cidade de Jerusalém. Mateus 23, versículo 37. Está recebendo algo bom essa noite? Isso daqui é Jesus se lamentando, com lágrimas nos olhos, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege seus filhotes sob as asas, mas vocês não quiseram. Querido, eu não quero que Deus diga isso ao meu respeito. Eu não quero que Deus diga: André, tantas vezes eu quis te proteger, tantas vezes eu quis trazer você para perto, tantas vezes eu quis ser a sua proteção, só que você estava tão agitado, você confiava tanto na sua própria habilidade de resolver as coisas, que eu não pude te trazer e cuidar de você como um filhote. Essa semana eu estava vivendo uma experiência, ontem precisamente, e eu disse assim: Senhor, eu estou vivendo numa situação, era uma circunstância inesperada, e eu estava falando assim: Senhor, eu sei que se eu me mover, eu vou achar um jeito, mas Jesus, eu estou cansado de achar meu jeito durante anos. Querido, às vezes a gente vai precisar chegar nesse lugar de reconhecer: para de dar um jeito. Às vezes maturidade é dizer: papai, eu não sei resolver, você pode me ajudar?
E Ele sabe te ajudar. Ele tem o plano melhor, Ele tem o plano certo, Ele tem o caminho certeiro. Você não precisa resolver a sua vida com a sua própria habilidade. Ah, querido, isso deveria trazer tanta paz para o seu coração. Você pode descansar. Você não precisa ser forte o suficiente para resolver sua própria vida. Às vezes, a atitude mais responsável, mais madura que você pode tomar é fazer como uma criança que quando quer subir um degrau e o pezinho dela não é grande o suficiente, ela levanta as mãos e ela sabe que ou vai ser o papai ou vai ser a mamãe, mas alguém vai pegar ela daquele lugar e colocar ela na posição onde ela precisa chegar. Meu irmão, você não é responsável por fazer a sua vida ser um sucesso. O maior responsável é o nosso Senhor. Tudo que nós precisamos fazer é estar alinhados e rendidos a Ele. Querido, deixa eu te dizer algo, a sua rendição pode fazer o que a sua autodisciplina jamais poderia fazer. Isso daqui não é para ser um incentivo a preguiçosos, mas isso daqui, querido, é um clamor do coração do nosso Pai diante de uma sociedade tão ativista. Às vezes a gente está tão ocupado, porque a gente sempre está achando o caminho onde nós vamos resolver as coisas, quando nós deveríamos estar rendidos ao Senhor, que pode resolver as coisas. Maturidade, às vezes, é você dizer: Senhor, eu sei como resolver, mas eu sei que você sabe melhor do que eu como resolver. Então, Senhor, eu confio no seu jeito. Eu confio à sua maneira, Pai. O Senhor pode fazer o que sozinho eu jamais posso fazer. Amém? Salmo 63, versículo 7 diz assim: porque tu és meu auxílio. Pois tu és meu auxílio, à sombra das tuas asas. Faço o quê? Não, peraí. No meio do problema, no meio da circunstância, como cantar de alegria? No momento onde tudo está dando errado, como cantar de alegria? À sombra das tuas asas. Meu irmão, quando nós temos a consciência de onde estamos, a reação óbvia e imediata é cantar de alegria. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos ler Isaías 61, pode ser o versículo 1, eu acho. Coloca no 2, por favor. Ele me enviou para dizer aos que choram: é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. 3, aqui. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Oh, aleluia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, levanta sua mão agora em nome de Jesus, recebe isso. Deus está trazendo louvores festivos para substituir o desespero. Você não precisa viver em uma vida de desespero. Chegou a hora, diz o Senhor, dos louvores festivos. Chegou a hora da sua casa ser o lugar onde vão sair músicas, danças de alegria, canções de louvor, e não mais briga, não mais problema, não mais contenda. Do seu lar se ouvirá canções de alegria. Aleluia. Aleluia. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Querido, quando nós estamos à sombra do Onipotente, que bom que eu li esse texto. Quando nós estamos à sombra do Onipotente, nós vivemos dependentes dEle. Amém? Agora, por nosso próprio esforço, virtude, disciplina e piedade, né? Quando eu digo piedade, é capacidade de viver praticando a palavra de Deus. Se fosse depender da nossa própria capacidade de obedecer a Deus, sabe o que a gente merecia? Inferno.
Ir para o inferno com tripa e tudo, é isso que a gente merecia, dependendo da nossa capacidade. O primo da Estela diz assim: o máximo que você merece é um duplex no inferno com vista para o lago de fogo e enxofre. Agora, em sua justiça, está falando da justiça de Jesus, vocês serão grandes como carvalhos que o Senhor plantou. Não é a nossa capacidade, não é o nosso mérito, não é a nossa inteligência, não é a nossa piedade, é a obra redentora do Cristo naquela cruz. 2 Coríntios 5, versículo 21, um texto maravilhoso, diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, uma oferta pelo quê, gente? Por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Você não é declarado justo diante de Deus porque você sempre acerta, porque você é bonzinho, porque você lê a Bíblia todo dia e porque você ora todo dia. Tudo isso é importante, mas isso não faz você ser declarado justo. Você só foi declarado justo porque um dia você creu em Cristo, aquele que nunca pecou, mas foi feito pecado por amor a você. Aleluia. Diga: não é meu mérito, é a graça dele. Quando você está à sombra do Onipotente, você fica consciente dessa verdade, amém? Só para a gente encerrar, o final diz: a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, descanso verdadeiro só se encontra diante do Senhor. Descanso verdadeiro não se encontra tirando férias em, sei lá, qualquer praia paradisíaca. Descanso verdadeiro não se encontra tirando um mês de férias no Caribe. Isso é bom, querido. Inclusive, se você for, lembra de mim. Vai que sobra uma passagem aí. É bom. Mas a verdade é que se a gente não resolve as coisas por dentro, quando a gente volta, a gente está cansado igual. Porque descanso verdadeiro só se encontra, descanso para a alma só se encontra nele, no Senhor. Eu vejo uma intervenção do Senhor. Você pode levantar suas mãos mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que você é aquele que restaura o vigor. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro o Senhor restaurando as forças dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, uma manifestação do teu Espírito trazendo renovação das forças, Pai, para aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Pai, renova as forças, Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Agostinho de Hipona, para mim Agostinho, gente, dos personagens históricos, ele é o maior nome depois do apóstolo Paulo, da galera da Bíblia. Agostinho de Hipona é o cara número 1 do cristianismo depois dos personagens bíblicos. Nesse livro aqui, Confissões de Agostinho, ele fala o seguinte: fizeste-nos para ti. Querido, essa consciência já diz muita coisa. Você foi feito para o Senhor. Repete comigo: eu fui feito para o Senhor. Aí diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Você vai viver com o coração e as emoções inquietas enquanto você não encontrar repouso no Senhor. Sabe o que é mais legal do repouso que nós encontramos no Senhor? É que a gente não precisa necessariamente estar numa ilha paradisíaca, aquele mar esmeralda, areia branquinha e alguém trazendo água de coco. Mas mais uma vez, não é pecado, se você for, lembra de mim. Mas nós não precisamos estar nesse contexto. Nós podemos, meu irmão, encontrar o lugar de repouso no Senhor, no metrô lotado na Sé, às 6 horas, onde todo mundo está te empurrando. Você segura no negócio ali, fecha os seus olhos e sabe que por dentro tem repouso para você, mesmo com as circunstâncias externas tentando te oprimir, te apertar. Por dentro você tem repouso em Deus, aleluia. Depender de circunstâncias externas para descansar, qualquer um no mundo faz. Agora, não viver pelas circunstâncias externas e achar repouso por dentro, isso é coisa de crente. Era uma boa hora para dizer amém, hein?
nós podemos achar o nosso lugar de repouso, sem depender de tudo do lado de fora estar certo. Oh, que alegria, querido. É quando a gente encontra esse lugar. Às vezes parece um problemão do lado de fora, um monte de coisa acontecendo. E dentro do seu coração tem paz. Eu sei que o meu Redentor vive. No final sempre dá certo. O meu Senhor não perde uma batalha. Está tudo certo, meu irmão. Aleluia. Sabe, Jesus em certo momento disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. E ele estava indo ali para a região dos Gerazenos. E no meio do lago de Genezaré, começa ondas virem contra o barco. E aquele medo, aquele sentimento: cara, será que agora eu vou morrer? Quando o raciocínio óbvio que os discípulos deveriam ter é olhar para dentro do barco e falar o seguinte: não tem como, velho, não tem como morrer. O Criador do céu e mar está dentro do meu barco. Isso aqui não tem como afundar. Pode bater onda, pode fazer o que quiser. O meu Senhor falou que a gente vai para o outro lado. Então eu não estou nem aí para a tempestade. Ele disse e ele está dormindo, eu vou dormir com ele. Aleluia. Querido, às vezes a maior afronta que você faz para o diabo é dormir. Rapaz, se o Senhor diz que eu vou passar para o outro lado, quem são as ondas para dizer que não? Quem é o vento para dizer que não? O Criador do céu e da terra está no nosso barco. E Ele não está preocupado, Ele não está ansioso, Ele não está atarefado demais. Existe o ritmo certo. E esse ritmo certo nós encontramos andando com o nosso Senhor, amém? Deixa eu te dizer, meu irmão, existe descanso para a nossa alma. Eu quero ler Hebreus 4, versículo 9. Eu já devia ter encerrado, mas eu acho que a gente vai encerrar aqui. Logo ainda há um descanso definitivo. Oh, que coisa linda, diz descanso definitivo, por favor. À espera do povo de Deus. Próximo. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Versículo 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Olha que coisa linda. Deus sabia que não ia ser fácil descansar. Às vezes eu imagino que o autor de Hebreus era paulista. Eu falo, velho, você pegar a radial, meu amigo, você tem que se esforçar para descansar. Aí ele diz, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como o exemplo citado, e ele está falando do povo do Egito, cairemos. Querido, Deus está nos chamando para nos esforçar para entrar no descanso. Agora eu quero voltar a olhar o versículo 10, por favor. Ele diz, porque todos os que entraram no descanso, descansam de seu trabalho. Meu irmão, às vezes o que mais nos cansa é tentar otimizar a nossa vida por nós mesmos. Eu não sei você, querido, eu não sou cego. Eu vejo na minha vida várias áreas que eu deveria melhorar. Eu vejo várias coisas para arrumar. Eu vejo um monte de coisa aqui que eu estou errado. E eu falo, rapaz, eu vou arrumar. Daí eu começo e daqui a pouco eu bagunço mais do que estava antes. E falo, misericórdia. Só que eu descobri, querido, que existe um lugar onde eu não trabalho mais sozinho. Eu ando com o meu Senhor. E à medida que eu tenho intimidade com o meu Senhor, e à medida que eu e o meu Senhor estamos no nosso lugar secreto, sabe, aquele lugar só para nós dois, eu vou sendo transformado e vou me tornando cada vez mais parecido com Ele. E aí eu pego os trejeitos dele, eu pego as manias dele de falar, eu pego o jeito dele de pensar, e daqui a pouco eu estou pensando como Deus, agindo como Deus, atuando como Deus. Eu melhorei, aleluia. É isso que o Senhor diz para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A presença, meu irmão, é o caminho para a gente melhorar.
faça planos, se dedique, o que está ao seu alcance, faça mesmo. Mas querido, não queira se melhorar para Deus, se melhore com Deus. Tantas coisas na minha vida eu quis ajustar sozinho, para ser um marido melhor para a Estela. Eu falei, não, rapaz, minha esposa merece um cabal melhor que esse, né? E aí eu me esforçava e dava tudo errado. Só que teve um momento, não sei se desespero ou fé, que eu falei, amor, me ajuda. Tá? E pronto, resolveu. Querido, às vezes a gente está fazendo isso com Deus. Não, Senhor, eu vou melhorar para o Senhor, porque o Senhor é digno, daí eu vou ajustar as coisas aqui. Espera aí, Senhor, fica aí esperando, que enquanto aqui eu estou trabalhando, mas espera aí, Senhor, eu vou melhorar. E Deus está falando, ei, deixa eu te ajudar. Eu posso carregar os seus fardos, eu posso carregar aquilo que você não pode carregar, eu posso te ajudar. Você não precisa fazer as coisas sozinho, descansa do seu trabalho. Tem uma música da década de 80 que diz, o Senhor, é como se fosse Deus cantando para nós, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Repete comigo, o meu trabalho é descansar em Deus. É assim que a gente melhora, é assim que a gente avança, é assim que a gente evolui. Amém? Você recebeu algo bom da parte de Deus essa noite? Que bom, graças a Deus. Muito obrigado, você que nos assistiu no YouTube. Vem estar conosco no próximo domingo. Teremos um domingo tão especial, você não pode perder. Amém?